A falta de vias de acesso dificulta a vida de pessoas com deficiência. Essa é a rotina enfrentada por quem precisa se arriscar pelas avenidas. No programa de hoje, você vai conferir 2 histórias sobre pessoas que enfrentam todos os dias esses problemas. A Avenida Guararapes é um dos principais corredores de ônibus da capital pernambucana. Por lá, circulam todos os dias diversas linhas que ligam o subúrbio ao centro da cidade. Por lá, também circulam diariamente milhares de pessoas. Entre essas pessoas, existem também pessoas com dificuldade de locomoção. E nesse programa de hoje, nós estamos recebendo 2 convidados que têm essas dificuldades. Um deles é a Lilian. A Lilian tem 25 anos, ela é estudante de administração da Faculdade Joaquim Nabuco, e o Tiago. O Tiago tem 23 anos e é estudante de jornalismo da Faculdade Joaquim Nabuco. Sejam bem-vindos ao palco do nosso encontro. Para começar o nosso bate-papo de hoje com o tema acessibilidade, eu quero primeiro saber da Lilian. Lilian, qual é a maior dificuldade para você chegar até a Faculdade Joaquim Nabuco, já que você precisa transitar todos os dias pela Avenida Guararapes? Bom, calçadas emburacadas, eu acho muitas, batentes altos, e a maioria das calçadas tem rampa. Mas quando a gente vai descer, tem um batente bem alto, aí quando a cadeira desce, aí empanca, né? Eu posso virar para trás. Essa é a dificuldade. A Lilian, ela usa uma cadeira de rodas elétrica. Lilian, para você, esse tipo de cadeira proporciona uma melhor locomoção? Sim, proporciona sim. Hoje facilita a minha caminhada de casa até a faculdade. Agora eu queria saber do Tiago. Gente, o Tiago, diferente da Lilian, ele usa uma cadeira de rodas que é manual. Tiago, quais são as dificuldades que você encontra ao transitar por essa avenida, seja para vir à faculdade ou em qualquer outro ponto? São muitas, Dani, são muitas, assim, são infinitas dificuldades. Logo quando a gente desce do ônibus aqui, primeiro que uma dificuldade já é o transporte público, né? Porque não há uma regularidade nessa manutenção dos veículos. Muitas vezes a gente acaba passando por alguns perrengues para chegar à faculdade por conta dessa manutenção da qualidade não só do serviço, mas também do equipamento, né? O veículo também precisa de uma manutenção e muitas vezes essa manutenção ela não é feita. E aí a gente desce aqui na Guararapes e aí lá nos Barreto, né? Eu desço lá nos Barreto, na verdade. E aí para cruzar com a Avenida Guararapes a gente já tem uma dificuldade, porque não basta ter rampa. As pessoas pensam que é apenas a rampa que vai promover lá, que vai proporcionar esse acesso mais fácil, mas não é. Existe uma especialidade, uma especificidade nessa rampa. Não é para fazer qualquer rampa. Às vezes a gente encontra uma rampa muito alta ou muito baixa, ou que, como o Lilian falou, a cadeira sofre um desnível porque a calçada ela é um pouco mais baixa, mas o asfalto é um pouco mais alto. Então você já tem uma dificuldade ali porque a cadeira vai emperrar. Então você já sofre esse tipo de dificuldade. Eu não uso a calçada da Guararapes. Eu não uso a calçada, porque justamente por causa desse desnível do asfalto. E diante de todos esses desafios que você já tem que lidar diariamente, será então que uma estação de BRT no meio da avenida dificultou ainda mais esse acesso à faculdade? Eu queria saber de vocês dois. Vamos começar aqui com a Lilian. Sim, para mim não dificultou não, porque eu venho dali da Rua do Sol, atravesso a Guararapes e venho pelo cantinho. E Tiago? Pelo contrário, pelo menos ele tem a saída da estação do BRT, ela tem a rampa, né, dos dois lados. Então para mim já foi mais fácil, porque antes não tinha, antes da criação da estação do BRT aqui na frente não tinha. Lilian, qual o meio de transporte que você usa para vir à faculdade e para voltar para casa? Eu uso o transporte público, na ida e tanto na volta também. É complicado, porque quando eu saio da faculdade eu fico ali, vou na Praça Diário e fico ali no meio da pista. Por quê? Por conta das calçadas, porque não tem nenhuma rampa.
ali, a Praça do Diário, onde eu fico, esperando o ônibus. Quando vê um ônibus, eu dou com a mão, aí eles vêm, descem, e nenhum me ajuda. Teve um dia que eu mesma manuseei o controle, porque nem o motorista e nem o cobrador sabia manusear, ou eles diziam que não sabia. Aí, para não esperar o outro ônibus, eu peguei eu mesma, manuseei. Ele não teve nem a coragem de segurar o controle do controlezinho da rampinha. Elevador. Sim, do elevador. Aí ficou complicado. Eu cheguei em casa, apavorada. E teve também um dia que eu parei também um ônibus, quebrei eu não, né? Manutenção. Os 2 ônibus quebrados. Também cheguei em casa, era 10h30, por conta disso, né? Tiago, você também utiliza o transporte público e já passou por alguma experiência, assim como a Lilian, utilizando esse meio? Uso sim, eu pego mais ou menos 4 por dia, né? Daqui da minha casa para aqui para a faculdade, da faculdade para o estágio e do estágio para casa. São 3, em média 3. Né? E já aconteceram diversos casos assim, né? Mas o que mais me chama a atenção nesse período todo é que recentemente a empresa de ônibus que faz a linha que eu pego diariamente mudou, né? Houve um consórcio e essa empresa mudou, trocaram a empresa. No que trocaram a empresa, o número de ônibus que tinham na linha continuou o mesmo, entretanto, são 4 ônibus, 2 com acesso facilitado e 2 sem. Ok, metade, tudo bem. Mas esses 2 que tinham o elevador não estavam funcionando. Às vezes só tinham 1 em 4 ônibus. Então era muito comum, nessa época, eu largava às 11 da manhã, ficava no terminal de ônibus esperando o próximo ônibus, o próximo ônibus, o próximo ônibus, o próximo ônibus. Às vezes eu chegava em casa 2h30 da tarde, porque não tinha ônibus. E assim, como o motorista, o cobrador eram novos na linha, não me conheciam, não me ajudavam. Às vezes eram até irônicos. Eu estava com uma colega minha, uma amiga, na parada de ônibus, a gente pegava o mesmo ônibus, e aí chegou o ônibus, ele disse que o ônibus que tinha elevador, mas que não estava funcionando, ele já gritou lá da cadeira dele mesmo, não está funcionando. Aí a minha amiga disse assim para ele, mas já é o 3º ônibus que passa, né? E ele soltou um sonoro, eu não posso fazer nada. Né? E foi embora. E isso já era mais de 1h30 da tarde, eu já estava mais de 2h30 esperando o ônibus. Então são várias vezes assim. Outra vez eu estava saindo de uma confraternização, pegando o ônibus numa das avenidas mais movimentadas de Olinda, final de tarde, bem no finalzinho da tarde, numa sexta-feira. Peguei o ônibus, consegui subir, mas na hora de desarmar o elevador, não funcionou. O motorista levou um tempo enorme para poder desarmar. E assim, eu já tinha perdido as esperanças de que tinha que descer do ônibus e que todos os passageiros também tinham que descer, porque não pode seguir com o ônibus com a porta aberta. E o motorista tentando lá de todas as formas fazer com que o elevador voltasse a funcionar. E nesse momento os passageiros todos me olhavam com uma cara de reprovação, né, pensando que se ele não tivesse pego o ônibus teria seguido sua viagem normalmente. Tiago, como você se sente assim, uma situação como essa? A gente se sente bem impotente, porque não é porque a gente não paga o transporte público, não é que a gente não paga passagem, que a gente não tem direito a um serviço pleno. Porque a gente não paga passagem, mas a gente paga impostos de outras formas. Né? E não é nenhum favor que prestam a gente, é obrigação. Né? O serviço público, ele tem obrigação, o transporte público, ele também é regulamentado nesse sentido. Né? O Estado tem obrigação de promover, né, que todos tenham acesso, que todos tenham os mesmos direitos, né? Isso é um direito constitucional, inclusive, e a gente vê que nesses casos não é cumprido, né? E a gente se sente impotente, porque
a gente liga, reclama e muitas vezes não é solucionado. No meu caso, nessa empresa de transporte, nessa nova empresa de transporte, foi solucionado, porque a gente teve que mobilizar, a gente teve que fazer valer o direito, né? Fazer valer a cidadania. Não com gritaria, não com xingamentos, mas com direitos, exigindo direitos. Olha, a empresa não está fazendo o serviço corretamente, então vamos agir. Né? Eu pego ônibus todos os dias, assim a gente foi explicando, na medida, de uma forma muito pacífica. Né? E aí, hoje, todos os ônibus são adaptados, todos os ônibus são acessíveis, são dessa frota nova de ônibus, né? E assim, diminuiu muitos transtornos. Por isso que eu digo assim, que há avanços, a gente percebe que há sensíveis avanços, mas ainda tem muitos que se fazer, e inclusive pessoas com deficiência, elas têm se mostrado cada vez mais capazes, elas têm realmente erguido sua voz para dizer, olha, o problema está aqui, nós existimos e o Estado ele tem que nos prover. Né? Você acredita que deve haver uma maior cobrança por parte de pessoas com deficiência em relação ao governo? Maior cobrança, maior mobilização, né? Porque na verdade todas as minorias no país elas não se organizam, elas não se mobilizam. Né? E hoje a gente vê que existem mais cadeirantes na rua, existem mais pessoas com outro tipo de dificuldade na rua. Né? Então, na rua e fazendo valer o seu direito, fazendo valer a sua cidadania. Nós estamos indo para o finalzinho do nosso programa, mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta. Se vocês tivessem o poder de mudar toda essa situação, todo esse quadro, o que vocês fariam? Só lembrando que esse é um espaço onde vocês podem opinar e deixar aí um alerta para o poder público. Tiago. Se eu pudesse mudar, na verdade, eu não mudaria, eu aperfeiçoaria o que a gente tem. Né? Porque se a gente puder fazer as mínimas coisas, sabe? Acho que a promoção da acessibilidade, não apenas nos grandes centros urbanos, mas assim, na rua da nossa casa, na calçada lá do vizinho que tem um batente enorme, não sei se Lilian, né, passa por isso também, mas o vizinho que tem lá um batente enorme, mas o outro batente é bem baixinho, e aí fica aquela situação toda. Isso vai de conscientização. Né? Vocês se conscientizarem que naquela rua pode passar uma pessoa com uma mobilidade reduzida e ter essa dificuldade. Não é? Então, se a gente desperta essa consciência, não é? De que, olha, existem pessoas que precisam de uma atenção maior, eu acho que a gente pode promover o bem-estar de todos. Ok, Tiago. Lilian, você também concorda com ele nesses aspectos? Concordo sim, que deveria ampliar mais. Também as calçadas, também muito. Assim, não só a questão do transporte público, do ônibus, do metrô, mas também vias de acesso também a instituições públicas, a faculdade, a própria faculdade de Joaquim Nabuco, a teatros. Tem aqui também na faculdade. Pois não tem. Não tem. Em todo o redor da faculdade não tem rampa. Em relação à faculdade, Lilian, quando os elevadores quebram, já passou por alguma dificuldade assim? Sim. Eu tive que subir de escada. Sim, os bombeiros e os segurança me ajudaram. Ok, Lilian. Só lembrando que o direito de ir e vir deve ser garantido a todos os cidadãos, e em especial aqueles que possuem dificuldades de locomoção. Desde já eu agradeço aos nossos convidados do programa de hoje. O nosso Encontro Nabuco vai ficando por aqui. Um forte abraço a você que acompanhou o nosso programa e até a próxima.